Bom, boa noite a todos os que estão participando desse ciclo e boa noite também ao Santiago, agradecendo de novo a gentileza da gravação nessa noite do dia 12 de outubro, né, 2021, terça-feira, dia do feriado nacional da Nossa Senhora e dia também das crianças do Brasil. Então, estamos aí na caminhada, né, milenar da luz, e hoje nós vamos fazer a reunião 3, o encontro número 3, parte 2. Né, nós já tínhamos falado inicialmente, né, na reunião anterior, da parte 1, em que nós varremos praticamente o século XVIII e metade do século XIX, chegando a Faraday, que passava, então, né, a tocha olímpica para o Maxwell. Então, vamos agora retomar. Só lembrando aqui, né, então, que nós estamos hoje, então, na palestra 3, parte 2. A luz e o eletromagnetismo se encontram em Maxwell. Então, essa nós tivemos que subdividir em duas partes. Aqui, aquela frase sempre do Al-Haytham, que eu deixo com vocês, né, as dúvidas sobre Ptolomeu. E aí, só fazendo uma breve revisão. Então, nesse período 1800-1867, da outra vez nós já apresentamos esses slides são, vamos dizer assim, só para fazer um aquecimento para hoje. Então, foi toda a discussão feita por Young, D'Alembert e Fresnel, quando se mostrou que finalmente a luz era onda. Então, se conclui pela natureza ondulatória da luz, deixando de lado, então, a visão corpuscular de Gassendi e Newton, que certamente, nós vamos falar depois, vai ser recuperada no século XX. Ainda falamos de Fizeau e de Foucault, que fizeram medidas, né, independentes para a velocidade da luz. Apresentei essa curiosidade porque Goethe, né, é mais conhecido como poeta, como escritor, e deixando um estudo científico dele sobre a teoria das cores, que depois Maxwell vai retomar o estudo das cores, né? E aí, isso foi a luz. Aí, paralelamente, nós falamos, vinha correndo, né, em desenvolvimento os estudos sobre eletricidade e magnetismo, a partir do século XVIII, com Benjamin Franklin e o Coulomb. Iniciamos o século XIX com Volta, né, estudando, né, como se podia produzir eletricidade a partir de materiais químicos, né, que é a fundação da eletroquímica. Falamos do trabalho de Poisson, a importância do trabalho de Poisson para se calcular, né, uma forma de calcular campos eletrostáticos, o importante trabalho de Ørsted, né, que foi para, juntamente com a percepção dele de que correntes elétricas geram campos magnéticos, juntamente, né, no mesmo ano, com Biot e Savart, que estipularam um método para calcular campos magnéticos a partir de correntes elétricas. Em seguida, o trabalho de Ampère também, que estabelece a lei de Ampère, que é uma forma mais simplificada de fazer os cálculos que a lei de Biot-Savart permitem. E aí chegamos a Faraday, com a sua famosa, né, célebre lei da indução, mostrando a relação entre a eletricidade e o magnetismo, e aí a gente fez toda a discussão que não foi só Faraday que estudou essa lei, foi o Faraday, Henry, Lenz, Neumann. E depois, né, os estudos de Feynman sobre eletricidade e magnetismo, e, finalmente, né, o trabalho de Kirchhoff, né, que construiu uma linha de telégrafo, né, que propagava um sinal com a velocidade da luz, e esse estudo foi muito inspirador para Marx. Não só esse estudo, mas também como o estudo de Faraday, né, que é o chamado efeito Faraday, que é quando Faraday mostra que a luz sofre efeitos de um campo magnético. Então, isso aproxima a luz do magnetismo. Isso aí chega a Maxwell. Então, nós vamos começar, então, a palestra de hoje praticamente por aqui. Lembrando que Maxwell foi um grande sintetizador. O que é importante, eu queria chamar a atenção, à medida que nós vamos falando desses encontros nossos, né, sobretudo para os estudantes mais jovens, eu vou sempre tentando colocar em destaque a discussão do papel da ciência, o método de fazer ciência, o caráter cumulativo, gradual e a escala de tempo muito dilatada da ciência, né? A ciência precisa de tempo para resolver as suas grandes questões. Então, e uma grande questão, quer dizer, uma grande característica, né, de um
digamos, de um cientista como Maxwell e outros que houve, né, antes dele e depois dele, é a capacidade de sintetizar as questões de uma época. Então, Maxwell chegam a Maxwell, né, digamos assim, dois presentes, que não são presentes de grego, são presentes que ele vai saber articular, que é todo o desenvolvimento da luz, que vinha desde lá de Al-Haytham e subiu até o século XIX, então praticamente 800 anos, né? 8 séculos, do século XI ao século XIX, 8 séculos de estudos acumulados sobre a luz, e depois, paralelamente, vinham os estudos de eletricidade e magnetismo. E Faraday já faz uma grande união, que é o efeito Faraday, que relaciona campos magnéticos a efeitos que ele causa na propagação da luz. Então, Maxwell recebe essas duas grandes questões. E aí é que está o espírito de síntese dele. Ele vai começar a compreender, a partir dos estudos, né, da lei da indução, que nós falamos aqui, né, de Faraday, Henry, Neumann e Lentz, né, ele vai ver a relação entre eletricidade e magnetismo. Por outro lado, Faraday também estuda a relação entre luz e magnetismo. Então, eletricidade e magnetismo de um lado, luz e magnetismo do outro. Então, o que Faraday vai fazer? Ele vai fazer essa síntese. Ele vai tentar, então, ver, será que eletricidade está ligada a magnetismo está ligado à luz, então a luz está ligada à eletricidade e magnetismo. Ele faz, vamos dizer assim, um raciocínio dedutivo de caráter transitivo. Ele faz uma transitividade da eletricidade para o magnetismo da luz, então luz também é eletricidade. Então, isso eu acho que é importante, né? Não só, porque assim, então a comunicação científica era efervescente já naquela época, nós até entendemos por quê, porque com a Revolução Científica fundam-se as sociedades científicas, onde os pesquisadores podiam apresentar suas questões, podiam apresentar as suas chamadas descobertas e também escreviam textos que circulavam, né, entre as instituições, entre as universidades, correspondências também pessoais. Então, a ciência já tinha uma comunicação bastante vigorosa, né, nos séculos XVIII e XIX, além também da importância das sociedades científicas que haviam sido fundadas. Então, eu queria chamar a atenção, tempo da ciência. Então, a gente leva 8 séculos caminhando com a luz e depois alguns séculos, né, pelo menos 2 séculos, né, 1 século e meio, caminhando com a eletricidade e o magnetismo, até que tudo se encontra. Então, Maxwell é que vai saber fazer essa síntese da época. Isso é uma grande característica. Se contextualizar, compreender as grandes questões da época, mas não só compreender. Nós podemos até compreender, mas é preciso compreender e saber resolver. Quer dizer, Maxwell compreendeu, assimilou as questões da época, as compreendeu e as sintetizou. E aí ele começa já em 1855, né? Lembrando que ele é de 1831, então com 24 anos ele se dedica aos trabalhos de Faraday, que é esse trabalho aqui, estudando as linhas de força de Faraday, que já era, no fundo, o conceito de campo que Faraday já vinha lançando. E aí isso aqui está publicado nas Transactions da Cambridge Philosophical Society, já em 1855. Depois, esse trabalho que está On Physical Lines of Forces, é esse trabalho das linhas de força de Faraday, é aperfeiçoado. Após mais 6 anos de estudo, ele faz esse grande estudo aqui, que é sobre as linhas de força de Faraday. No fundo, é Faraday que está em jogo. Então, Maxwell absorve e aperfeiçoa o conceito de campo elétrico, o conceito de campo magnético, que já vinha sendo estudado e que Faraday enfatizou muito. Então, nesse Philosophical Magazine de 1861, ele resume toda a experiência que ele teve a partir desse primeiro trabalho de 1855, estudando os trabalhos de Faraday, compreendendo, né, a discussão do campo, né, de que Faraday falava. Até que em 1862, Maxwell vai para o King's College de Londres, e lá ele vai dar um curso, ele vai apresentar um curso sobre essa fusão entre eletricidade e magnetismo que está se consolidando. E nesse curso,
ele faz um cálculo da velocidade da luz com os dados astronômicos que ele tinha, né, e obtém o valor de 310.740 quilômetros por segundo. Lembrando, né, os que não conhecem bem as constantes da física, que o valor correto que nós temos hoje é 299.740 quilômetros por segundo, que nós, na verdade, aproximamos para 300 mil quilômetros por segundo. E aqui ele deixa esse comentário nesse curso, né, nos escritos desse curso, ele deixa esse comentário aqui, que podemos, né, muito escassamente, evitar a conclusão de que a luz consiste, né, de ondulações transversas, né, então já era o que Fresnel tinha medido, o caráter transverso da luz, ondulações transversas de um mesmo meio, né, que é a causa dos fenômenos elétrico e magnético. Então, ele já está dizendo que a luz, nesse trabalho aqui, então ele já coloca, né, ele já funde a luz com os campos elétrico e magnético, dizendo que a luz nada mais é do que ondulações de um campo elétrico e de um campo magnético. Então, essa é a síntese. Isso ele faz num curso. Segundo os historiadores, esse curso foi muito importante para o Maxwell poder, vamos dizer assim, colocar as ideias certas no lugar certo, na hora certa. Então, ele estava com as ideias certas e o curso ofereceu a ele um espaço para ele amadurecer as questões e deu a ele também o tempo de amadurecer essas questões e ele finalmente conclui que a luz nada mais é do que onda eletromagnética. Então, isso é muito importante e isso leva a ele, então, isso culmina com esse grande trabalho, que é o trabalho célebre de Maxwell, onde ele escreve as famosas equações de Maxwell da eletrodinâmica clássica. Então, uma teoria dinâmica do campo eletromagnético, que ele publica, então, nas Philosophical Transactions da Royal Society de Londres, né, em 1865. Então, esse é o trabalho, vamos dizer assim, que dá ao Maxwell o caráter unificador, aquele que fez a grande síntese desse célebre artigo, a grande síntese da eletricidade com o magnetismo e com a luz. Nesse artigo, que é célebre, né? E na página 499 desse, que virou livro, que na verdade se tornou um livro, né? Ele escreve: o acordo dos resultados parece mostrar que a luz e magnetismo são características da mesma substância. Então, ele diz, luz e magnetismo é como se fossem duas faces da mesma moeda, e que a luz é uma perturbação eletromagnética que se propaga através do campo, quer dizer, se propaga de acordo com as leis do eletromagnetismo. No fundo, é isso que ele está dizendo, que a luz ela é um fenômeno eletromagnético e que esse fenômeno eletromagnético pode ser descrito pelas leis, né? A propagação da luz pode ser descrita pelas leis do eletromagnetismo. Então, finalmente, Maxwell recupera o resultado de Fresnel e dos ondulatórios, né, que dizem que a luz tem uma natureza ondulatória. Então, Maxwell assume a natureza ondulatória da luz, mostrando que a luz não só é uma onda, mas que ela é uma onda eletromagnética. Então, esse é o coroamento, né? Luz é onda, sim, mas agora o Maxwell, luz é onda eletromagnética. Então, isso é importante, ele deriva, né, a equação que dá a propagação da luz a partir das equações que ele escreve para o campo eletromagnético. Esse livro também, aqui, então, esse trabalho aqui é de 1865, que depois virou parte desse livro aqui, um tratado da eletricidade e do magnetismo, está publicado em 1873 pela Clarendon Press, que é de Oxford, né? Então, é a publicação lá de Oxford. Então, aqui, agora, só que Marx também entra com uma discussão, como tinha, né, a discussão lá do famoso éter, né, daquele meio, do plenum, né, do Descartes, que é as ondas eletromagnéticas, elas deveriam se propagar no meio especial, que ele chamou esse meio éter luminífero, quer dizer, o éter que produz a luz. Então, a ideia que Marx traz é que está certo, a luz é uma onda, mas ele não dizia que ela se propagava no vácuo, ele dizia que ela se propagava no meio que ele dizia que era um éter luminífero.
Então, essa ideia fica até que essa ideia vai ser testada em 1887, nesse célebre experimento que nós na física sempre dizemos, chamamos de o experimento de Michelson-Morley. Então, esse experimento aqui de Maxwell-Morley, que foi realizado em 1887, ele mostra que não há o éter luminífero. Então, Maxwell acertou tudo, menos isso. Então, quer dizer, as ondas eletromagnéticas se propagam realmente no vácuo, não tem esse meio especial que dá ao campo eletromagnético a capacidade de se propagar como luz. Então, o trabalho do Maxwell Morley, esse trabalho nega a existência do éter luminífero, elimina a discussão do éter, mas não vamos dizer assim, não descredencia o grande resultado de Maxwell, que a luz é uma onda eletromagnética. Só, vamos dizer, mostra que não precisa e que não há esse meio especial. Então, esse trabalho do Maxwell Morley, a referência primária é essa aqui, está publicado no American Journal of Science, né? Tanto Michelson quanto Morley eram americanos, né? Então, é esse trabalho aqui, que é sobre o movimento relativo da Terra e do éter luminífero. Então, é a referência fundamental, onde eles descrevem esse experimento extremamente preciso para a época, muito preciso para a época, e muito definidor, porque eliminou toda a discussão da existência de um meio especial no qual a luz se propagava. Mas também quero lembrar que Maxwell Maxwell se dedicou a vários ramos da física, estudou elasticidade, termodinâmica, ele tem contribuições muito importantes, né, o estudo da termodinâmica, que eu não estou citando aqui. Aqui eu estou citando o Maxwell do eletromagnetismo, né, o Maxwell da eletrodinâmica e o Maxwell da luz. E ele também estudou as cores, ele dedicou uma parte de seu tempo ao estudo das cores. Então, nesse trabalho aqui das Transactions da Royal Society de Edimburgo, ele lança esses experimentos sobre a cor, como percebida, né, pelos olhos, ele coloca com especiais observações sobre a questão da cegueira para as cores. Então, esse é um trabalho importante de Marx, é uma das suas referências para o estudo das cores. E depois esse trabalho também que ele publica no The British Journal, no Jornal Britânico de Fotografia, que é a teoria das cores primárias. Ele publica em 1861 esse artigo. Então, antes mesmo dele fazer a fusão, né, em 1865, né, e depois no trabalho de 1873, da fusão da eletricidade, do magnetismo e da luz, ele já vinha estudando separadamente a questão das cores. Então, é uma outra grande contribuição de Maxwell para o estudo da luz e para os mecanismos de visão. Então, vamos dizer assim, nós estamos em trabalho de 1865, já fica lançado o grande desafio de Maxwell, de que a luz é uma onda eletromagnética. Então, posteriormente, esses trabalhos que eu cito aqui, né, essas referências de 1871 do Müller, 1887 do Ebert e 1904 aqui do Dowd, são trabalhos que vão investigar propriedades da luz, propriedades das ondas eletromagnéticas, para testar, no fundo, a teoria de Maxwell. Então, esse trabalho do Müller, de 1871, ele fala sobre a propagação da luz, vai estudar propriedades de propagação da luz para confrontar com a teoria de Maxwell, porque é importante dizer, a esse ponto aqui, o trabalho de Maxwell é puramente teórico. Maxwell não provou nos experimentos, não há experimentos até então provando que realmente a luz é uma onda eletromagnética. Maxwell deduz isso de uma forma, isso é importante ressaltar, de uma forma matemática. Então, Maxwell, nesse trabalho aqui, ele está fazendo o papel de um físico matemático. Inclusive, ele foi muito criticado por vários personagens, né, por vários físicos e vários estudiosos da época, porque diziam, o trabalho de Maxwell deve ser uma mera curiosidade matemática. Nada garante que a luz realmente é uma onda eletromagnética. A luz é uma onda, mas essa ideia de que Maxwell pôde derivar as equações que dão a propagação da luz a partir das suas equações para o campo elétrico e para o campo magnético, isso é uma especulação matemática, ou mais do que uma especulação. Era um resultado matemático, mas que eles classificavam como uma curiosidade matemática. Então, esses autores aqui vão estudar propriedades da luz para ver se tem algum desacordo com a teoria, né, com
com a concepção teórica de Maxwell de que a luz é onda eletromagnética. Então, é o trabalho do Müller, é o trabalho do Ebert, que vai estudar para ver se existe uma relação entre o comprimento de onda da luz e a sua intensidade. Hoje nós sabemos que não, nós sabemos, né, dos nossos estudos lá do eletromagnetismo básico, que a intensidade depende da amplitude do campo elétrico, da amplitude do campo magnético. Quer dizer, a intensidade é a energia que se propaga e que passa por uma certa seção por unidade de tempo, por unidade de área, ou seja, energia por tempo por área, ou potência por área, isso é intensidade. Então, a intensidade é a quantidade de energia que está sendo carregada, está sendo propagada pela luz. Então, a quantidade de energia que a luz do Sol nos dá, a quantidade de energia que nós recebemos de uma fonte luminosa. E aí a questão é, será que existe uma relação entre a intensidade da energia e o comprimento de onda da luz, ou a frequência da luz? Então, eles mostram que não, como a teoria de Maxwell previa. Esse trabalho do Dalton também, será que a intensidade pode afetar a velocidade da luz? Será que uma luz que é muito intensa, tem muita energia, ela vai ter uma velocidade maior do que uma luz menos energética? Porque essas eram as questões que eram ainda teóricas, porque Maxwell provou que a velocidade da luz era independente da intensidade. Para ele, a velocidade já ficava claro das equações dele, que a intensidade da luz, a quantidade de energia que uma luz transporta, está ligada a intensidade, né, vamos dizer assim, ao valor do campo elétrico e do campo magnético, as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético. Mas a velocidade é sempre c, no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo, independentemente da intensidade. A onda pode ter muita energia ou pouca energia, mas a velocidade de propagação é a mesma. Isso era o que a teoria dizia. Então, esses senhores aqui estavam testando, né, sempre vendo se há algum desvio da teoria de Maxwell, a teoria de Maxwell realmente está correta. Mas o teste definitivo, isso aqui, ó, 1881, 1871, 1887. Esse senhor aqui já entrou no século XX, fazendo esse experimento. Isso aqui porque depois nós vamos entender por que Dalton fez esse experimento, porque já tinha sido detectado o efeito fotoelétrico por Philippe Lenard, em 1902. Inclusive, Philippe Lenard ganha o Prêmio Nobel de 1905, né, pelo efeito fotoelétrico. O que nós vamos falar no próximo encontro, que é a luz e o nascimento da mecânica quântica. E aí nós vamos retornar a esse trabalho aqui do Dalton, porque já que no efeito fotoelétrico a intensidade da luz, segundo os estudos de Philippe Lenard, não importava, o que importava era a frequência. Então, o Dalton ressuscitou essa ideia de tentar ver se havia uma relação entre a intensidade da luz e a velocidade da luz. Era um estudo que ele quis fazer, inspirado, inclusive, pelos estudos sobre o efeito fotoelétrico feitos por Philippe Lenard em 1902. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, que vai ser um encontro dedicado à luz e o nascimento da mecânica quântica. Mas, no final do século, no final da década, né, de 80 do século XIX, né, Hertz, que viveu entre 1857 e 1894, morreu jovem, com 37 anos, né, Heinrich Hertz, ele conseguiu, em laboratório, produzir ondas eletromagnéticas, mediu o comprimento de onda, eram micro-ondas. Então, na verdade, ele produziu micro-ondas em laboratório e mediu a velocidade de propagação. Ao mesmo tempo que ele produziu essas ondas eletromagnéticas, né, ele estudou suas propriedades de reflexão e refração e viu que essas ondas que ele produziu a partir de circuitos elétricos oscilantes, então ele produziu ondas eletromagnéticas a partir de circuitos elétricos oscilantes e verificou que essas ondas que eram produzidas, apesar de não serem visíveis, porque são micro-ondas, né, os nossos olhos não veem as micro-ondas, né? Nós vemos as ondas visíveis, né, o setor visível. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso para quem não conhece muito, né, vamos dizer, essa fraternidade das ondas eletromagnéticas. Mas então, ele mostrou que as ondas, essas micro-ondas produzidas nos seus circuitos oscilantes, elas também satisfaziam as mesmas propriedades de reflexão e de refração que a luz.
seguia o mesmo padrão que a luz. Então, ele viu, essas ondas eletromagnéticas não visíveis, mas que eu consigo detectar, que são as micro-ondas, elas se comportam como luz, têm as mesmas propriedades que a luz. Então, ele deduziu, assim, que as ondas luminosas nada mais eram do que ondas eletromagnéticas geradas pelas equações de Maxwell. Então, as ondas eletromagnéticas que o Hertz percebe em laboratório não são as ondas eletromagnéticas visíveis, que é a luz que nós vemos, mas são ondas eletromagnéticas da mesma natureza que a luz. E elas satisfaziam, então, as equações de Maxwell, satisfaziam as propriedades que as equações de Maxwell do eletromagnetismo indicavam. Então, é nesse experimento. Quer dizer, esses experimentos ele realizou entre 1885 e 1889. Nesses 4 anos, Hertz trabalhou intensamente com experimentos e mostrou que Maxwell estava certo. A luz, agora sim, saiu da teoria e foi para o laboratório e foi comprovado. A teoria de Maxwell está certa. A luz se comporta, quer dizer, a luz é um tipo de onda eletromagnética. E aí, todos esses estudos estão reunidos no seu livro. Opa, que eu botei livro, não, em seu livro, está errado, esse livro aqui não tem. Investigações sobre a propagação da energia elétrica. Essa energia elétrica que se propaga é a energia da onda eletromagnética, que foi publicada em 1892. Então, é o Mr. Hertz, é o professor Hertz, né, o cientista Hertz, que prova que a teoria de Einstein, de Maxwell, agora está certa. Então, Maxwell saiu do âmbito da teoria e já está no plano do laboratório confirmado. Inclusive, né, quando nós falamos de frequência, megahertz, gigahertz, terahertz, o hertz da frequência que nós usamos, né, para classificar as ondas é o hertz em homenagem justamente ao Heinrich Hertz. Então, só para chamar a atenção também para um público mais leigo que eventualmente esteja aqui acompanhando, é que as ondas eletromagnéticas elas têm uma característica, né? Elas têm, vamos dizer assim, elas têm categorias, tem uma categorização muito extensa. Por exemplo, as ondas de radar, os sonares, são ondas eletromagnéticas de baixa frequência. As ondas de rádio, as ondas de televisão, as ondas dos celulares são ondas eletromagnéticas também de uma certa frequência. À medida a frequência vai aumentando. Então, eu tenho as ondas os sonares, as ondas de radar, tenho as ondas de rádio e TV, tenho as micro-ondas. Aí depois eu já vou caminhando para a região das ondas do infravermelho. Aí eu chego na luz visível, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, esverdeado, verde, azul, violeta. Essas são ondas eletromagnéticas que conseguem impressionar a nossa visão. É a luz visível. Depois vem o ultravioleta, né, que a gente sabe é danoso para a saúde. Depois vem os raios X, né, que nós usamos em medicina e experimentos também, né, para estudar a estrutura de materiais, mas que também são danosos à saúde. E depois os raios gama. Então, essa distribuição, né, essa variedade de ondas eletromagnéticas, né, que tem diferentes aplicações, então, radar, rádio, televisão, celular, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, todas essas são ondas eletromagnéticas. Quer dizer, é uma irmandade. O que as caracteriza, o que faz uma ser diferente da outra, não é a velocidade. No vácuo, todas se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. O que as diferencia é a frequência. Então, a gente vai crescendo na frequência. Então, desde das ondas de radar, dos sonares, rádio, televisão, celular, micro-ondas, e a frequência vai crescendo. Infravermelho, aí cresce mais, fica a luz visível. Aí cresce mais, vai para o ultravioleta. Cresce mais, vai para o raio-x. E cresce mais, vai para os raios gama. Essas são ondas de altíssimas frequências. Então, tudo isso é o que nós chamamos de espectro eletromagnético. A palavra espectro significa conjunto, né? Quer dizer, o conjunto de ondas eletromagnéticas nós chamamos de espectro eletromagnético. E esse estudo teórico foi feito, sobretudo, por Maxwell, e o resultado experimental confirmado pelo Hertz. E está publicado nessa obra aqui de 1892. Aqui também um livro do Hertz, né, que é Ondas Elétricas, né?
as pesquisas sobre a propagação da ação elétrica com velocidade finita através do espaço, quer dizer, a velocidade de propagação da luz. Então, também é um trabalho importante. Esse aqui é um livro que foi publicado nos Estados Unidos em 1893. Então, finalmente, Hertz comprova a teoria de Maxwell. Então, a repercussão da pesquisa de Maxwell, do ponto de vista teórico, foi grande. Como todo teórico, né, que faz um trabalho assim que está muito voltado para o aspecto matemático, como foi o trabalho de Maxwell, né, no estudo do campo eletromagnético da luz, ele assumiu o papel de um físico matemático, físico teórico e físico matemático, não era um físico experimental. Então, esses dois trabalhos de Maxwell, que nós já citamos lá atrás, né, a teoria dinâmica do campo eletromagnético e o tratado de eletricidade e magnetismo, eles enfrentaram a rejeição de muitos físicos, né, que, como eu coloco aqui, consideravam a teoria unificada da eletricidade, do magnetismo e da luz como uma curiosidade matemática. Isso aconteceu também com os buracos negros que saíram da teoria de Einstein em 1915 e 1916. As pessoas, né, durante 4 décadas, até o final da década de 50, achavam que o buraco negro pudesse ser uma curiosidade matemática das equações de Einstein. Até que o Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2020, ele assume a postura de que, não, eu vou estudar os buracos negros porque eu acredito que eles possam existir. E ele faz todo um trabalho e que ajudou muito, né? Como teórico, ele fez muitos trabalhos que ajudaram na pesquisa, depois na busca de detecção dos buracos negros. Então, da mesma forma que Maxwell recebeu, né, digamos assim, foi taxado, né, recebeu assim, a fama de que o que ele estava fazendo era uma mera curiosidade matemática, isso também aconteceu com Einstein. Até que depois, tanto a teoria do eletromagnetismo e da luz, quanto a teoria de Maxwell, né, de Einstein, da relatividade geral, elas acabam sendo confirmadas experimentalmente. Agora, mesmo tendo encontrado uma grande rejeição, um grupo de físicos, que são inclusive conhecidos da literatura da física, se agrupou em torno das teorias de Maxwell, todos nascidos na década de 1850, 51, 57. Então foram o Oliver Heaviside, que nós todos conhecemos através dos seus trabalhos de física, mas também através da função degrau de Heaviside. Augusto Rigg, na Itália, Oliver Lodge, na Inglaterra, Fitzgerald e o próprio Hertz. Esses eram chamados maxwellianos. Então, foi aquele grupo de jovens físicos, né? Quer dizer, quando Maxwell fez, eu sempre confundo, eu sempre troco Maxwell, Einstein, Maxwell. Né? Quando Maxwell fez os estudos dele, né, 1870, por exemplo, todo esse pessoal estava na faixa dos 20 anos, 23 anos. Então, eles começaram já a estudar os trabalhos de Maxwell e acharam interessantes e viram muito fundamento na teoria de Maxwell. Então, eles foram até apelidados de os maxwellianos. Heaviside, Rigg, Lodge, Fitzgerald e Hertz. Esse livro aqui é muito interessante, foi publicado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, em 1991. É um trabalho muito interessante do ponto de vista histórico, né? Quem quiser conhecer um pouco o contexto, né, em que Maxwell se debateu para provar as suas ideias, pode ler esse belo livro aqui chamado Os Maxwellianos, né, do Hunt. Então, fica a referência para quem tiver interesse assim, num estudo mais histórico, né, desse período, né, de consolidação da teoria eletromagnética de Maxwell. Em seguida, né, vamos dizer assim, Faraday já tinha feito o trabalho dele que inspirou Maxwell, o trabalho de Faraday de 1845, que é o efeito Faraday, que é o estudo, né, investigação de como campos magnéticos podem afetar a propagação da luz. Depois tem o efeito Kerr, que são chamados efeitos magneto-ópticos não lineares. Então, são efeitos que vão estudar a propagação de sinais eletromagnéticos, de ondas eletromagnéticas em meios materiais, meios que têm uma resposta não linear. Então, são chamados meios eletromagnético-ópticos não lineares, tem uma resposta não linear. A polarização e a magnetização que esses materiais experimentam sob a ação de um campo eletromagnético, eles correspondem a respostas não lineares. Então, são os famosos efeito Faraday, efeito Kerr, efeito Pockels, efeito Voigt e efeito Cotton-Mouton.
Quem quiser ler, esses trabalhos todos, eles vão se seguindo, né, aos estudos, ó, até que chega aqui em 1875, né, ainda é logo depois do trabalho de 1873 de Marx. 1893, 1898 e 1907 já tinha havido a prova experimental de que Hertz, né, que Hertz se mostrou que as ondas de Maxwell eram ondas realmente eletromagnéticas. Até essas ondas são conhecidas como ondas maxwellianas, ondas hertzianas, porque são as ondas, né, que tanto Maxwell, teoricamente, como Hertz, experimentalmente, propuseram. Então, e Hertz descobriu. Então, esses efeitos aqui são efeitos que vão mostrar como esses meios vão reagir à influência de um campo eletromagnético e como uma onda eletromagnética se propagando nesses meios, sofrem esses chamados efeitos eletromagnético-ópticos, que são efeitos, por exemplo, associados à birrefringência. Então, a velocidade de propagação da luz, ela vai depender da polarização que a luz tem. Ou seja, nós temos índices de refração que são distintos, né? Índices de refração que o meio pode apresentar mais de um índice de refração, que é o que nós chamamos de birrefringência. É um meio não linear e ele é anisotrópico, então nós temos que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas vai depender da direção da propagação dessas ondas eletromagnéticas em relação aos eixos de anisotropia. Então, são efeitos muito importantes, mas são efeitos que ocorrem em meios materiais. Mas foram muito importantes esses efeitos porque eles mostram que eles são compatíveis com as equações de Maxwell, são compatíveis com a teoria eletromagnética, só que as propriedades do meio material, elas são propriedades que correspondem a respostas não lineares. As equações de Maxwell, então eu preciso introduzir polarizações e preciso introduzir magnetizações que não são linearmente proporcionais aos campos elétrico e magnéticos impostos. As respostas são não lineares. Isso fica muito claro nesse livro aqui, que é um livro muito bom, Palik e Henves, né, que é toda uma bibliografia sobre os sólidos magneto-ópticos, que é justamente os sólidos onde esses efeitos são detectados. E tem também esse livro aqui, esse review do Beams, que é um Reviews of Modern Physics, né, de 1932, que é a dupla refração, que é o que nós estamos chamando de birrefringência. A birrefringência elétrica e magnética, que é justamente o material, quer dizer, tem a propriedade tal que a luz vai ter velocidade de propagação diferente de acordo com a sua polarização. Agora, um livro que eu gostaria de chamar a atenção, esse livro aqui é sensacional, do Van Vleck. Ele foi publicado também em Oxford, em 1932, e ele fala sobre... Ele é um livro excelente para se estudar esses materiais, né, cuja polarização, cuja magnetização, ou seja, materiais com suscetibilidades elétricas e magnéticas que correspondem a respostas não lineares. Então, esse livro do Van Vleck é um livro excelente para complementar um curso de eletromagnetismo, sobretudo quando nós vamos querer estudar as propriedades eletromagnéticas dos meios materiais, estudar vetor de polarização, vetor de magnetização e vendo que os meios reagem de forma não linear. Então, tudo isso acontecia, né, veio acontecendo, nós estamos em 1932, nós vamos ver depois no próximo encontro que esse ano é crucial para essa discussão da não linearidade, porque até então a não linearidade estava muito vamos dizer, confinada aos materiais, a meios materiais. Só que a partir de 1933, justamente 32, 33, com a proposta de Dirac, né, do Paul Dirac, de que há o conceito de vácuo quântico, nós vamos mostrar isso é um momento importante da teoria eletromagnética e um momento importante do estudo das ondas luminosas e das ondas eletromagnéticas, é quando o professor Dirac, em 1929, após ter escrito o trabalho dele da equação de Dirac em 1928, ele introduz o conceito de vácuo quântico. E aí, o que nós vamos ver é que o vácuo quântico ele também se comporta como um meio material não linear. É aí que está todo o grande momento da física, também um dos grandes momentos, porque até então eram os meios materiais que eram não lineares. Com o trabalho de Dirac, e em seguida o trabalho de Otto Halpern, em 1932, que vai justamente trazer as ideias de Dirac
para a propagação das ondas eletromagnéticas, o Otto Haupen propõe uma não linearidade do próprio vácuo. Então, a partir daí, hoje nós estudamos, isso é um assunto de pesquisa bastante vigoroso, que é o estudo das propriedades eletromagnéticas do vácuo quântico, né? Propriedades como birrefringência e outras propriedades, todos esses efeitos, né? Esses efeitos de magneto-óticos, agora estudados no próprio vácuo, mostrando que o vácuo tem uma estrutura. Então, o vácuo, ele não é o vazio, né? A ideia do vácuo quântico é justamente essa. Ele não é a ausência completa de matéria. Que tipo de matéria está no vácuo quântico? E quando uma luz um campo elétrico muito intenso, um campo magnético muito intenso, como nós vamos falar mais à frente, né? Talvez no nosso encontro 4 ou no nosso encontro 5, esses campos elétricos e magnéticos muito intensos, ou campos eletromagnéticos de frequências muito altas, eles vão começar a perceber a estrutura do vácuo. E é isso que vai fazer com que a onda eletromagnética, nesse regime de altíssimos campos, se elas propagarem campos elétricos e magnéticos muito intensos, elas vão penetrar na estrutura do vácuo e elas vão ver o meio que constitui o vácuo quântico. E aí elas vão ter propriedade de birrefringência, como acontece em meios materiais anisotrópicos. Então, isso é uma questão muito importante nos dias de hoje, né? Então, eu queria chamar a atenção desse livro do Van Vleck, porque ele é muito bom para entender essa questão dos meios materiais. Agora, nós temos que trazer essa questão para o vácuo. Bom, traremos futuramente. Aqui, 1897, agora nós já estamos chegando ao final, hoje o encontro é um pouco mais rápido, porque nós nos concentramos apenas na segunda metade do século XIX, dando ênfase especial ao trabalho de Marx, ao trabalho de Hertz, né? Mas tem um momento importante no final do século XIX, que é a descoberta do elétron, em 1897, por Thomson. Então, Thomson, realizando experimentos com raios catódicos, ele descobre o elétron. Até então, pensava-se que os raios catódicos eles fossem como um fluido, até que Thomson mostra que não. Os raios catódicos são constituídos de partículas, que é o elétron, que já havia sido previsto, né, já por argumentação até filosófica por George Stone, em 1864. Então, havia previsão de que devesse haver na natureza uma carga fundamental, um átomo de eletricidade, que é o elétron, e que foi descoberto, então, é a primeira partícula subatômica, a primeira partícula elementar a ser identificada em 1897. Então, nasce o elétron. Então, agora a gente tem um grande momento da física, que existem cargas fundamentais. É com isso que a gente pode dizer que nasce a física de partículas. A física de partículas, ela nasce praticamente com a descoberta do elétron em 1897, redescoberta, reportada nesse trabalho chamado Raios Catódicos, do Thomson, publicados também na Philosophical Magazine Series, né, de 1897. Então, mostrando que os raios catódicos nada mais são do que um fluido de elétrons. Existem elétrons, existem partículas carregadas, que portando eletricidade. E em 1897 mesmo, nós temos um grande efeito, chamado efeito Zeeman, que vai começar a dar os primeiros indícios de que, já que há elétrons, e os elétrons estão nos materiais, né, não se tinha ainda a estrutura atômica como nós conhecemos hoje. O modelo atômico que vigorava, então, era o modelo atômico de Thomson, onde não havia um núcleo atômico. O que havia era uma distribuição, como se fosse assim, uma massa de cargas positivas, e os elétrons como cargas negativas, né, salpicadas nesse mar de carga positiva, né? E dessa espécie de meio positivo. Isso aí até que na época se chamava, né, o modelo do bolo de passas, que é como se fosse um bolo com passinhas, e as passinhas sendo o elétron, os elétrons. Então, o modelo atômico era esse. Porém, né, nesse trabalho de 1897, Peter Zeeman, que era um físico holandês, ele anuncia um resultado que começa a dizer o seguinte: os materiais emitem luz, e provavelmente a luz emitida pelos materiais, ela está ligada aos elétrons. Isso é o que depois nós vamos ver com a mecânica quântica. Com a mecânica quântica, no século XX, isso vai ficar muito claro, que o espectro de emissão e de absorção dos átomos, ele está ligado justamente às transições eletrônicas. Então, em 1897, esse efeito Zeeman,
é anunciado. Então, Zima, eu colocando aqui, anuncia o resultado de seus estudos, né? Ou o resultado de seus estudos sobre aqui não é sobre o estudo, sobre as investigações. Está mal escrito isso aqui. Então, anuncia o resultado de seus estudos, né? Sobre a investigação da ação de campos magnéticos sobre a luz emitida por diferentes substâncias. Então, a luz emite, as substâncias, os materiais, os elementos, né, podem emitir luz. E sob a ação de campo magnético. Então, como o campo magnético influencia na luz emitida pelos materiais, quando aquecidos, né? E aí, com isso, Zeeman começa a entender que provavelmente são os elétrons que são os emissores de luz por parte dos elementos. Então, isso abre uma era nova na compreensão da estrutura da matéria. Por quê? O elétron foi descoberto. E aí, Zeeman, imediatamente no mesmo ano, já começa a perceber a relação entre os elétrons dos elementos e a luz que esses elementos emitem e a relação entre a luz emitida com campos, sob a ação de campos magnéticos, né? Então, esse efeito é publicado aqui, é o efeito da magnetização sobre a natureza da luz emitida por uma substância. Então, está publicado na revista Nature, de 1897. Interessante, então, a gente vê a sincronia dos resultados, quer dizer, é a comunicação científica que é muito importante. Imediatamente, né, com a descoberta de Thomson, Zeeman imediatamente conclui da importância dos elétrons, dos materiais, na emissão de luz e qual é a influência dos campos magnéticos, né, sobre a natureza da luz emitida pelos elementos. Então, isso é o que a gente chama de efeito Zeeman, né, que na mecânica quântica a gente estuda isso exaustivamente. Então, aqui tem esse trabalho também do Zeeman, que é dubletes e tripletes no espectro produzido por forças magnéticas externas. No fundo, é isso também. E depois, com a mecânica quântica, nós vamos entender que isso aí são aqueles chamados splittings, né? A quebra de degenerescência, né, feita pela presença de um campo magnético, que é o efeito Zeeman. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: um material emite luz. Só que, se nós colocarmos um campo magnético externo, esse campo magnético externo, como nós já sabemos do efeito Faraday, o campo magnético afeta a propagação da luz. Mas agora o campo magnético vai afetar não só a propagação da luz, mas a natureza da própria luz emitida pelo material. Então, é o que nós vamos ter assim, o que nós em mecânica quântica vamos chamar de quebra da degenerescência ou splitting das raias espectrais. Então, importante, muito antes da mecânica quântica nascer, né, que a mecânica quântica nasce assim, até 1925, Zeeman, né, em 1897, com a descoberta do elétron, estava imediatamente estudando um efeito que a mecânica quântica depois vai dar uma boa explicação. Aqui, queria chamar a atenção também, né, para uma... Agora, né, então nós vamos ver o seguinte: a teoria de Maxwell era uma teoria da física matemática. Aí ela já chegou ao laboratório, se tornou física experimental através do trabalho do Hertz. E agora, um outro passo. Física experimental agora pode se tornar física aplicada. E aí a aplicação vem com Marconi. Marconi foi esse físico, né, esse grande descobridor italiano, né, que viveu entre 1874 e 1937, ganhou o prêmio Nobel em 1909, juntamente com Braun. Então, Marconi vai dar utilidade, vai tornar prática e aplicável uma teoria que lá, praticamente, o que isso acontece em 1894, 1898, então, portanto, 33 anos, né, 34, né, 29, né, a 34 anos, né, trabalho de 1865 para 1898, 33 anos. Então, 33 anos depois, a teoria de Maxwell, que podia ter sido considerada uma teoria inútil, uma mera curiosidade matemática, Marconi, e aí Hertz mostra que
as ondas eletromagnéticas são realmente controladas, né? Elas respondem ao que as equações de Maxwell dizem, e aí Marconi agora vai dar aplicação. Então, era a física básica, teórica, que se tornou física básica experimental, com Hertz, e que agora se torna física aplicada, tecnologia, com Marconi, que inventa o rádio e o telégrafo sem fio, né? E trabalhos, estudos que ele faz entre 1894 e 1898. Então, é o que eu digo, que assim, eu tentei escrever dessa forma, tornam física aplicada a teoria de Maxwell e os estudos experimentais de Hertz. Então, isso mostra bem como uma ciência básica, teórica, que era a teoria eletromagnética de Maxwell, que por muitos considerada na época uma inutilidade, ela chega, é provada em laboratório, então se torna física experimental. E aí, depois da física experimental, ela vai se tornar física aplicada, com os trabalhos, né, de Marconi e também do Brown, que eles recebem o Prêmio Nobel de 1909, né, em reconhecimento às contribuições que eles deram para o desenvolvimento da telegrafia sem fio. Então, hoje nós temos, né, as pessoas têm celulares muito avançados, iPads, né, computador, quer dizer, toda a telecomunicações hoje é fantástica, mas ó, tudo começou lá com a telegrafia sem fio e através de um trabalho que era a inutilidade. Então, é muito interessante, eu já citei em algumas palestras, não nessas aqui, o trabalho do filósofo e historiador italiano chamado Nuccio Ordine, em que o título do livro é A Utilidade do Inútil. Então, é quando aquela pesquisa considerada inútil, ela termina tempos depois, décadas depois, ou até um século depois, mostrando ser extremamente útil para a sociedade. Então, essa discussão do eletromagnetismo, essa cadeia, né? Vamos ver, a gente pode até começar lá com Al-Haitham, vamos chegar a Faraday e Maxwell. Maxwell chega a Hertz, e Hertz chega a Marconi e Brown, e aí a gente tem agora toda a teoria eletromagnética, todo o estudo das ondas eletromagnéticas como tecnologia do início do século XX. Então, já estou terminando aqui. Ao longo desse período, Al-Haitham, Maxwell, 8 séculos. Então, 8 séculos, a teoria de Al-Haitham, ela foi inspiradora de grandes, né, das grandes mentes da revolução científica, e de Al-Haitham a Maxwell passam-se 8 séculos, e aí depois desses 8 séculos se vê que a luz é uma categoria muito especial do chamado espectro eletromagnético, e a luz, os estudos da luz acabam abrindo espaço para uma nova tecnologia, que é a tecnologia do telégrafo sem fio, a tecnologia do rádio, ou seja, a era das telecomunicações. Telecomunicações, quer dizer, comunicações à distância comunicações à distância feitas pelas ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são uma categoria mais geral do que a luz. A luz é um subcaso, um caso particular do que a gente chama de espectro eletromagnético. Então, a partir de 1900, nós vamos nos concentrar, então, na próxima reunião, que é a reunião 4, vai ser a luz dando à luz a mecânica quântica. Então, como a mecânica quântica, ela é gestada e ela é depois, ela vem, vamos dizer assim, ela é fruto, né, de estudos sobre luz. Então, os estudos da luz no início do século XX, né, com o experimento de Max Planck da radiação do corpo negro, os experimentos de Philippe Lenard com o efeito fotoelétrico, o efeito fotoelétrico teórico estudado por Einstein, o modelo atômico de Bohr, e depois outros trabalhos também, como o próprio trabalho de Einstein, de 1917, sobre, no fundo, a teoria do laser, depois os trabalhos de Compton, e depois o estudo teórico também de de Broglie. Então, nós vamos chegar, como a luz vai ser, digamos assim, um catalisador fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica. Então, o desenvolvimento da mecânica quântica começa com a discretização, vamos dizer assim, o aspecto quântico, o aspecto discreto. Vamos falar sobre isso para quem não conhece, né? Quem não conhece essa nomenclatura, o que é o quantum de luz, mas tudo começa com o quantum de luz. O quantum de luz de Planck, em 1900, vai terminar em 1925 com a mecânica quântica. Então, a natureza discreta e o prelúdio ao retorno da visão corpuscular. Quer
Então, nós vamos ver isso. O primeiro quarto do século XX, de 1900 a 1925, nós vamos ver a luz direcionando o nascimento da mecânica quântica. E o que eu coloco aqui, um prelúdio ao retorno da visão corpuscular. Então, a ideia de Newton e de Gassendi, né, lá no século XVIII, né, de que a luz tivesse uma natureza corpuscular, ela é recuperada nos experimentos de Compton de 1925. Então, a luz é onda? Sim. A luz tem natureza material corpuscular? Também. Em que situações? Então, a gente começa a ver que aquelas ideias lá de Newton, né, do século XVIII, elas são recuperadas no século XIX. Então, sempre pensando que a ciência, né, é importante a gente perceber o que está em jogo aqui, não é só a descoberta disso ou daquilo, é o processo da ciência. Então, é importante a gente respeitar o processo da ciência, que ele é um processo lento, é um processo gradual, cumulativo, e que, por isso mesmo, né, quer dizer, o problema todo, às vezes, do financiamento, né, da ciência, como a gente está vendo agora, esses cortes violentos, feitos, inclusive, pelo Parlamento brasileiro, pelo Congresso, né, é porque do aspecto político, né? O tempo do político não é o tempo da ciência. O tempo do político é o tempo de resultado imediato. O político quer ver resultados imediatos para se reeleger. Ele quer que os projetos de lei e as iniciativas dele frutifiquem em menos de 4 anos para ele poder usar isso, cacifar a sua reeleição. Não é assim com a ciência. Então, quando a ciência começa a demorar a dar respostas, né, a trazer respostas para a sociedade, começa a se pensar que a ciência é menos importante, que tem que se cortar. Esse é o grande erro, né, de quem não compreende o processo científico, né? O processo científico é lento, é gradual, e aí tem períodos em que a ciência se torna muito produtiva porque nós temos um acúmulo grande de resultados. E aí esses resultados vão virando tecnologia e a gente vai vendo o retorno na sociedade, a gente vai vendo uma medicina melhor, a gente vai vendo mais conforto. Infelizmente, com todo o progresso científico, a gente não tem visto a quebra da desigualdade, né? Quer dizer, a polarização entre muito ricos e muito pobres continua muito grande, apesar de todo o progresso científico, mas não era para ser assim. A ideia do progresso científico é que ele seja democrático, né? Ele vá reduzindo as diferenças. Mas o político não quer saber disso, o político quer resultados imediatos, né? Ele não quer bancar uma pesquisa que vai levar 20 anos. Ele quer uma pesquisa que dê resultados em 2 anos. Então, esse é o processo que, digamos, a ciência sofre um pouco. A ciência precisa da política científica, e a política científica pode até ser feita por cientistas, mas quem vai aprovar vão ser os políticos, né? E quem vai estudar, vai querer saber do retorno, é o político. Então, muitas vezes, a ciência ela é penalizada, né, porque a política não compreende o seu rito. O rito, que é o tempo, a concentração, a formação de pessoas especializadas, o tempo que se leva para formar. Hoje a gente vê um doutor em física, ele faz graduação 4 anos, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos, aí já são 10 anos. Se tudo der certo, vão ser 10 anos. Depois, ele vai fazer o pós-doutorado, mais 1, 2 anos, ou até mais pós-doutorado, pode fazer mais de um pós-doutorado. Então, a gente pode formar uma pessoa em 12 anos, 15 anos. Então, você leva 15 anos para formar um cidadão, não importa se seja em física ou qualquer outra área, muito qualificado. Então, nesses 15 anos, nós temos praticamente 4 eleições. E aí o político quer saber disso. Então, esse é o problema, que nós temos que começar realmente, a ciência tem que ter uma representatividade política também. Porque não adianta colocar uma pessoa lá no parlamento que seja simpatizante da política. A gente tinha que ter também uma bancada, vamos dizer assim, política, né? Não tem a bancada aqui no Brasil, a bancada ruralista, a bancada até da bala, tem até bancada da bala no parlamento brasileiro, bancada ruralista, bancada de médicos, os médicos têm uma grande representatividade também no parlamento. E qual é a bancada de cientistas? Quantos vão? Quantos? A gente tinha Sérgio Arouca, que já morreu. Sérgio Arouca foi importante, né, na década de 80, na década de 90, inclusive foi muito importante para o desenvolvimento do SUS, né? Sérgio Arouca era um médico da Fiocruz, então, trabalhou ativamente na política, mas a gente se pergunta quantos... A gente tem, às vezes, físicos que são ministros da ciência e tecnologia, como, por exemplo, o caso do professor Sérgio Rezende, da Federal de Pernambuco, um super, hiper ministro da ciência e tecnologia.
né? Mas depois a gente já começa a ter ministros da ciência e tecnologia que praticamente nada entendem do que é a ciência, né? Ouvem falar, né, e conhecem tecnologia pelo celular que tem, mas não sabem os tempos que uma ciência leva para virar uma descoberta leva para virar tecnologia. Então, estou só terminando esse discurso, assim, desculpa, é porque nós estamos em meio, né, a uma crise muito grande em que houve um corte de praticamente, o CNPq foi reduzido a 13% do seu orçamento, que já era pequeno. Então, a gente vê um CNPq praticamente fechando as portas, um êxodo de pessoas extremamente bem preparadas no Brasil que começam a buscar a saída para o exterior. Quer dizer, o Brasil investe 12, 15 anos em bolsas, universidade pública para essa pessoa, mestrado com bolsa, doutorado com bolsa, pós-doutorado com bolsa, e quando essa pessoa tem esse investimento imenso do Estado, o Estado praticamente a condena, e ela tem que sair para alimentar outras economias, né, que a ciência gera economia. E essa pessoa vai, então, para um país mais desenvolvido, que não investiu nada nessa pessoa, e essa pessoa vai trabalhar, quer dizer, um país rico, de repente, está recebendo de presente um pesquisador, um professor altamente qualificado, formado às custas do Estado brasileiro. Então, são questões que a gente tem que pensar. Nós que somos, que trabalhamos com ciência, os estudantes, a gente tem que pensar nesse aspecto político também da ciência. Não estou falando de aspecto partidário. Nós estamos falando de política, de aspectos políticos. Então, é isso que eu queria deixar claro e mostrar que o eletromagnetismo, essa história, Maxwell, quer dizer, Al-Haitham, praticamente 8 séculos, até Maxwell chegar ao coroamento de uma compreensão. Aí vem Hertz, aí vem Marconi e Brown. Então, quanto tempo se passou? Praticamente quase 1000 anos, né? 800, 900 anos para a gente ter a tecnologia da luz. E hoje a gente está em plena era da fotônica. Mas graças a quê? Graças a esses 1000 anos de pesquisa que não foram, de pesquisas que não foram ininterruptas até pela dedicação de muitos pesquisadores, de muitos cientistas, né? Mas é preciso que o Estado e que a política compreendam o tempo da ciência. O tempo da ciência não é um tempo de retorno em 2, 3 eleições. O tempo da ciência pode pedir muitas eleições, como foi o caso, por exemplo, do bóson de Higgs, que levou 48 anos para ser descoberto, né? Mas a gente sabe que houve uma grande tecnologia derivante da pesquisa que se fez para poder se encontrar o bóson de Higgs. A própria www, a própria internet, né? Ela foi gerada como um produto colateral, como um efeito colateral da pesquisa que se fazia, por exemplo, para detectar o bóson de Higgs. Então, isso é importante que o estudante de física, o estudante de ciências, o estudante de ciências humanas, de ciências de letras, o estudante, quem está trabalhando com conhecimento, artistas, conhecimento, né, geração de cultura, leva tempo, né? Não é o tempo que a política gosta, e a gente tem que lutar para poder mostrar que é assim se deve fazer para se ter boa ciência, para se ter uma boa cultura num país. Então, por hoje é só. Então, o próximo encontro vai ser a luz dando a luz à mecânica quântica. Então, eu queria agradecer de novo hoje ao Santiago pela paciência de mais uma noite de caminhada aí, fazendo a gravação, e essa parte, né, essa reunião 3, a luz e o eletromagnetismo se encontram em março, parte 1 e parte 2. A parte 1 já está disponibilizada no site do Professor Global, e agora o Santiago vai disponibilizar a parte 2, e na próxima semana nós estaremos fazendo, se Deus quiser, a entrada da luz, quer dizer, a luz como elemento indutor do advento da mecânica quântica. Então, Santiago, boa noite a todos, saúde, abraço para todo mundo.